Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um react do nosso canal. Isso aqui, gente, estamos vivendo num Brasil que isso aqui virou crime de terrorismo e pode acabar com a vida de uma pessoa. Hoje, sexta-feira, 21 de março. É o dia do meu aniversário, mas também um dia muito triste. O primeiro voto em plenário virtual, Alexandre de Moraes começa condenando a Débora, aquela senhora que tem 2 filhos pequenos, que usou seu batom. Começa condenando ela a 14 anos de cadeia. Isso é desumano, é desarrazoável, é inacreditável. Mas nós devemos lutar, persistir. Eu quero convidar todos vocês agora, de São Paulo, para que no próximo dia 6 de abril, às 14 horas, na Paulista, mais um ato por liberdade de expressão, pela nossa democracia, pelo que resta dela, e também por anistia dos reféns de 8 de janeiro. Compareça à Paulista, faça a sua parte. Vamos resgatar o nosso Brasil. Então, no próximo 6 de abril, todos na Paulista. Por Débora, pelos seus filhos, pela nossa liberdade, pelo futuro do nosso Brasil. Eu não sei como as pessoas ainda acham que estamos vivendo num país que diz que é democrático, com esse nominho bonitinho de democracia. Mas a verdade é que é pura censura. Basta ver o que vai dizer o advogado de Jair Messias Bolsonaro, nosso amado presidente. Ele vai revelar todas as artimanhas do judiciário que vai deixar vocês chocados. Mandava o vídeo 11h59 e um vídeo de 10 minutos dava meia-noite e 5, já tinha uma decisão pronta. Quer dizer, ninguém assistiu o vídeo porcaria nenhuma. É pontual em relação a um episódio que eu considero que é o mais grave a contaminar este processo, que é a falta de acesso às defesas da integralidade dos elementos escolhidos na investigação. A Polícia Federal dissecou esse material, selecionou o que lhe interessava para promover os indiciamentos e o restante foi sonegado às defesas. Eu não tenho acesso à mídia do telefone celular do meu cliente. Alexandre de Moraes fala que deu acesso na íntegra à defesa. Esse é o ponto que me ressente bastante. Por quê? Sim, mas nem tudo que foi utilizado nos autos, nem tudo que foi colhido para sustentar esta acusação se encontra nos autos disso. A delação premiada, historicamente, ela é um mecanismo de prova extremamente sensível e com pouca credibilidade. Você está oferecendo a um indivíduo que tem a perspectiva de ser preso ou ser encarcerado uma chance de não ser. E, portanto, diante disso, ele pode falar, dizer ou inventar qualquer coisa. E por isso você precisa ter uma série de protocolos. Quer dizer, de um lado você esgarçou psicologicamente o indivíduo. Este é um canal de direita, um canal que é patrocinado por você e por trazer conteúdos de direita delicados sobre os ministros do STF e sobre o sistema, estamos sofrendo alguns ataques. Inclusive, as nossas visualizações não estão sendo alcançadas, estamos sendo bem prejudicados. Então, precisaríamos do seu patrocínio com qualquer valor, com QR Code abaixo. Agora vamos para os vídeos. Para depois oferecer-lhes benefícios irrecusáveis. Isso fica realmente vergonhoso num processo como esse. É uma delação que entrará para a história de forma muito negativa. Hoje teve novidade. A defesa do presidente Bolsonaro fez um movimento que muita gente se pergunta, né? Aonde está a OAB com ignorando todas as prerrogativas dos nossos advogados, o amplo direito à defesa. A gente viu lá que os advogados tinham que, na defesa de outros acusados, gravavam um vídeo, mandava lá para Alexandre de Moraes, tem um prazo até meia-noite. Mandava o vídeo 11h59, um vídeo de 10 minutos com a defesa, a sustentação oral, que eles não deixaram fazer, né? Mandavam um vídeo para tentar substituir, que não é a mesma coisa, mas já era um atropelo. E um vídeo de 10 minutos, dava meia-noite e 5, já tinha uma decisão pronta. Quer dizer, ninguém assistiu o vídeo porcaria nenhuma. Os advogados foram atropelados. E a gente sabe também que, nesse momento, a defesa do presidente Bolsonaro é atropelada, é ignorada a todo momento. Então, a defesa fez uma representação à OAB. Procede isso, foi feito hoje, e o que diz essa representação? Sim, procede isso, nós fizemos o protocolo hoje. Ela é subscrita pelos os principais advogados que representam os acusados nessa ação penal, advogado do general Braga Neto e advogado de outros investigados, outros acusados. E ela é pontual em relação a um episódio que eu considero, que eu reputo, e venho dizendo em várias entrevistas, que é o mais grave a contaminar este processo, que é a falta de acesso às defesas da integralidade dos elementos escolhidos na investigação.
O que aconteceu? A Polícia Federal fez a investigação ao longo de 2 anos, cumpriu mais de 38 mandados de busca e apreensão, diversos telefones celulares, computadores, tablets, pendrives apreendidos. A Polícia Federal dissecou esse material, selecionou o que lhe interessava para promover os indiciamentos e o restante foi sonegado às defesas. Eu não tenho acesso à mídia do telefone celular do meu cliente. Não, peraí, você o que foi extraído do celular dele, você não tem Eu acesso não tenho agora. acesso a isso. Boa parte da acusação vem de conversas entre terceiros. Há uma conversa ali também, que se falou muito entre o general Mário Fernandes e o coronel Cid, da qual se tem uma transcrição, pequeno é certo, e nós não temos a conversa inteira. E não tivemos acesso a isso. Você vai me perguntar, senador, mas vocês não pediram isso? Bom, eu acompanho esse inquérito desde o primeiro dia. Eu fiz dezenas de vezes esses pedidos. Me foram negados Mas o sistematicamente. Alexandre de Moraes fala que deu acesso na íntegra à defesa. Esse é o ponto que me ressente bastante. Por quê? O ministro despacha dizendo que tudo que está encartado nos autos, ou seja, que está dentro do processo, a defesa teve acesso. Sim, mas nem tudo que foi utilizado nos autos, nem tudo que foi colhido para sustentar esta acusação se encontra nos autos. E nós queremos justamente isso. Por exemplo, a delação do Cid, ele foi, parece que em 11 oportunidades. Sim. Né, ser ouvido lá. E é óbvio que é importante que a defesa tenha acesso à íntegra. Porque, para quem não sabe, né, como é que é toda a delação, como é que funciona? A delação tem que ter espontânea, ela tem que ser verdadeira e com provas. E ela começa, por lei, ela é obrigada a ser filmada. Do começo ao fim. Como é que começa a filmagem? Com a qualificação. Sou fulano de tal, idade tal, CPF e tal. E termina quando está encerrado, dá vista A assinatura do... ao delator e aos advogados para assinar. E nosso advogado quer isso tudo. Eu fiquei sabendo, Paulo, que você, por exemplo, ele ficou lá 1 hora sendo ouvido. Aí você vai ver o vídeo que o Alexandre de Moraes diz que deu acesso à defesa, o vídeo tem 8 minutos. Como é que é isso? Olha, eu tomei uma cautela de verificar, porque cada vez que o coronel Cid ia à Polícia Federal, a grande mídia fazia uma conta de quanto tempo ele permaneceu lá dentro. Eu ouvi dias que ele ficou 10 horas, 8 horas, enfim. E a gente vê que em algumas datas nós temos ali um período muito curto de gravação. Houve uma determinada data que, salvo engano, ele ficou 8 horas e nós temos ali perto de 50 minutos de gravação ao todo. Então, quer dizer... Mas tem nessa gravação, tem a qualificação dele até a assinatura do não, papel, porque ele ficou um período muito maior ali dentro. Não veio na íntegra esse vídeo. Qual é o cuidado disso? A delação premiada, historicamente, ela é um mecanismo de prova extremamente sensível e com pouca credibilidade, tanto que ela foi proscrita da legislação brasileira durante 200 anos. Né? Desde que o Brasil se tornou independente, nós não temos a delação no nosso ordenamento jurídico, voltou recentemente no governo Dilma Rousseff. Com uma série de reservas, porque você está oferecendo a um indivíduo que tem a perspectiva de ser preso ou ser encarcerado uma chance de não ser. E, portanto, diante disso, ele pode falar, dizer ou inventar qualquer coisa. E por isso você precisa ter uma série de protocolos, uma série de filtros que tragam alguma credibilidade. E esta colaboração do coronel Cid, lamento dizer, ela mostra que o Brasil não tem maturidade para lidar com esse instituto. O coronel Cid ele teve um esgarçamento moral ao longo do tempo de prisão dele, foi proibido de receber visitas, depois de receber a visita do pai e, por último, de receber a visita da própria esposa. E de ver as filhas depois, né? Coisa que não se aplica nem a líder de facção criminosa. 2 dias depois dele ser proibido de receber visita da esposa, ele ingressa com pedido para fazer a colaboração. E aí vem a outra parte, né? Quer dizer, e com quais benefícios? Bom, embora eu ache absurdas todas essas acusações, se nós formos fazer aqui a soma de todos os delitos que se imputam, nós teremos penas de algumas décadas. E ao coronel Cid, qual foi a oferta? Condenação de até 2 anos, computado o tempo de tornozeleira eletrônica, que acho que já está praticamente cumprido, 2 anos porque ele não perde a patente como oficial do Exército, devolução dos bens sequestrados e apreendidos, segurança da Polícia Federal e o benefício extensivo ao pai e à esposa. Quer dizer, de um lado você esgarçou psicologicamente o indivíduo, para depois oferecer-lhes benefícios irrecusáveis. Quer dizer, isso fica realmente vergonhoso num processo como esse. E a participação do juiz no último depoimento dele? O juiz, nesta fase, a lei expressa, ele participa só e somente para homologar o acordo. Ele não participa da negociação. Ele não participa e nem dos depoimentos, nem da produção dos depoimentos. E nós tivemos exatamente o contrário. O ministro relator ali pediu esclarecimentos sobre determinados pontos, sobre determinadas omissões. Aliás, mais um episódio que deveria importar na anulação da colaboração foram as omissões e contradições que o delator inicialmente colocou.
Né? Então, assim, é uma delação que entrará para a história de forma muito negativa. Ou seja, a verdade é uma só. Estamos vivendo num país aonde não existe mais democracia. A censura é feita escancarada aos olhos do povo. Aonde este objeto, que é algo que toda mulher usa, a maioria, virou crime de terrorismo e acabou com a vida de uma mãe de família com 2 filhos menores. Infelizmente, é isso que estamos vivendo no nosso Brasil, aonde uma delação premiada coloca em acordo se vai acontecer algo de mal com seu filho, com seu pai, com a sua esposa. E aí, gente, diante dessa situação, ficou complicado também para Mauro Cid, né? Ele vai falar tudo o que eles quiserem, porque ele não quer prejudicar os seus próximos. E quem de nós poderíamos acusá-lo de alguma coisa? Se você estivesse nessa situação, o que você faria? Imagina essa mulher pegando 14 anos de prisão por causa de um batom, enquanto a esquerda quebrou tudo e nada aconteceu. Um simples batom acaba com a vida de uma mãe de família. E alguém ainda tem coragem de dizer que estamos vivendo uma democracia? É claro que não. Mas e vocês? O que vocês acharam de tudo que disse o advogado de Jair Messias Bolsonaro? Aqui ficou claro, né? A perseguição é ferrenha, há só um lado, uma verdadeira caça às bruxas. A toda a direita no Brasil. E é lógico, não poderia ser diferente. Teria que ser ao maior líder que a direita já teve no Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Mas temos que acreditar e ter fé que o Brasil vai mudar em 2026 e que sim, Bolsonaro vai conseguir ser presidente e vai ter a metade do Senado e da Câmara. E como ele disse, com a metade do Senado e da Câmara, eu mudo esse país. Então vamos ter fé em Deus, e se você, assim como eu, acredita que o único que é Deus que pode mudar essa situação, trazer a anistia dos presos do 8 de janeiro, fazer a gente respirar em um país livre, onde a liberdade de expressão, de usar um batom que é apagado, gente, com água e sabão, não venha a ser um crime de terrorismo, porque enquanto tudo que acontece com a direita é terrorismo, a esquerda é luta, né? É assim que eles veem a situação. Muito obrigada a todos. Eu desejo um fim de semana mais que abençoado a todos vocês e que Deus possa te abençoar todos os dias da sua vida. Até um próximo vídeo.